Como é que você é avaliado no Enem na tua redação? Estou separando a aula nas duas partes, vai para a parte do conteúdo de língua portuguesa, mas a redação é algo que você tem que começar a pensar. A tua redação ela tem como temática, o tema da redação vão ser assuntos relevantes à sociedade. Vem embaixo para não ultrapassar. A sociedade. Não trabalha-se temas polêmicos, não tem tema polêmico. O que seriam assuntos relevantes, como é esse aqui, o que seriam assuntos relevantes à sociedade? Meio ambiente, tecnologia, educação, direito, cidadania, desigualdade. Então, se a gente pegar os últimos temas ali, a democratização do acesso ao cinema, ou a valorização dos povos e culturas originárias, ou a valorização, a importância da valorização da herança africana. Então, notem a invisibilidade civil, os estigmas associados às doenças mentais. Então, ele trata de temas que são relevantes à sociedade. Jamais temas polêmicos. Jamais. Vocês são avaliados em 5 competências. Então, você tem a competência 1, 2, 3, 4 e 5. Cada competência dessa tem uma valoração de 200 pontos. E vamos começar aqui, ó. 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Então, você não consegue... Você pode até tirar, por exemplo... meu professor, minha nota não foi 660, foi 650. Por que isso acontece? Como é média, a tua correção passa por 2 corretores. Se houver uma diferença entre um corretor e outro, aí vai para uma média. Aí vai um terceiro corretor e faz uma média. Mas geralmente é a média, tá? Então, como é que a gente vai entender aqui? Primeiro critério é o critério de norma culta, norma padrão. Norma padrão. Se você atendeu, se o teu texto ele é escrito em língua portuguesa, se ele não tem rasura, se ele tem uma apresentação bacana, se você sabe respeitar ponto, acentuação, é a gramática em si. Norma padrão. Depois eu vou ter tipologia e tema. Tipologia e tema. Tipologia e tema diz respeito a se você está atendendo o tema que foi proposto e se você escreve na tipologia que foi proposta. Então, aqui, fugas de tema ou fugas de tipologia não zeram apenas a redação. O critério zera a redação inteira. Então, se você fugiu aqui, você zera a redação inteira. Aqui não tem como. Aqui você não existe nota zero. Existe 40, 80, 120, 160 e 200. Na primeira também. Por quê? Porque um texto que ele não consegue ser lido, não tem como corrigir. Tá? Não tem como corrigir. A média do brasileiro é 120 em tudo. Essa é a média. 120 com uma no máximo em 160. Com uma no máximo. A maioria, se você somar 120 e 120, dá 600 pontos. 600, 660 é a nossa média. Eu busco dos meus alunos o quê? Alcançarmos os 160 em tudo. Há critérios que eu consigo buscar o 200. Há critério que dá. O exemplo tipologia e tema é um que dá para buscar o 200. Se você não fugir do tema e escrever um texto dissertativo argumentativo, que é aquele que você defende uma ideia em terceira pessoa, divide em parágrafos, tem repertório, você já tirou 200 pontos ali. É um dos critérios mais simples de tirar 200 pontos. Terceiro critério vem com a argumentação. É o teu repertório, é o que você conhece, são os teus argumentos. Esse critério aqui, se você tem um conhecimento mediano, você vai ficar aqui nos 120 pontos. Se o teu argumento ele é só baseado no que está na prova, ou seja, as tuas bases de referência são só do texto de apoio, você não sai daqui. Agora, se você traz um repertório de casa, repertório de fora, eu estudei aquele filósofo na escola, eu estudei aquela teoria na escola, eu posso trazer, aí você começa a aumentar. Aqui, alcançar 200 pontos é difícil, é complexo. Você tem que ter um repertório bem completo. Ler redações nota 1000 é importante, mas vai uma ressalva aqui. Ano passado, os corretores, mesmo eu não trabalhando na correção diretamente, mas eu tive contato com os corretores, eu faço o curso de correção todos os anos, porque o material deles é muito bom. Ano passado houve uma coordenação, né,
um aconselhamento a gente que os textos prontos, ou seja, aqueles modelos prontos, deveriam ter uma visão muito, mas muito atenta. Porque até então a gente sempre soube que o aluno levava o modelo pronto, que ele decorava argumentos e levava lá, assim, você conseguia comprar na internet por 5, 10 reais, às vezes até de graça, modelos, esqueletos de redação pronta. E era só você trocar o tema ali, colocar o tema no lugar, que ele já tinha os argumentos. Ele usava o Thomas Hobbes, né? Falava o Thomas Hobbes usava o artigo 5º da Constituição, usava a sociedade líquida do Bauman, ou seja, era um argumento que eu, de tanto que eu li, eu já decorei todos. E assim, numa coletânea de texto que a gente pega, a gente olha o primeiro, tá, Thomas Hobbes. Aí pega o segundo, ó, Thomas Hobbes de novo. Aí pega o terceiro, Thomas Hobbes. O quarto, Thomas Hobbes. O cara tá atendendo, então eu vou dar critério. Só que qual foi a orientação do INEP ano passado? Não é para dar nota, é para zerar critério. Então pegou muita gente, mas muita gente desprevenida. Principalmente porque, eu posso falar isso, mas eu vou falar. O adolescente ele é um cara que ele tem o direito de ser burro. O adolescente é um direito dele de ser burro. Adulto não tem o direito de ser burro. O adolescente tem, ele está sendo em criação. Mas olha como é que chega o nível. A galera foi para a prova, cometeu algo que estava fora do edital, estava cometendo uma violação do edital, porque estava colando, foi para o banheiro gravar que ele estava colando para depois postar nas redes sociais e falar, ó, eu colei no Enem, como que eu consegui colar no Enem? Então, ou seja, o cara faz algo errado e ainda grava para provar que está fazendo errado. Aí o INEP, né, não quis fazer vistas grossas, começou a pegar os modelos prontos. Eu desaconselho. O que você pode ter pronto na tua cabeça é o critério 4. O critério 4 são os elementos coesivos. Esse critério aqui são as palavrinhas, os termos que vão fazer com que o seu texto flua. Então, elementos coesivos, as conjunções, no entanto, portanto, assim, desse modo, dessa maneira, a não repetição de termos, vocabulário. Isso daqui, se você trabalhar bem trabalhadinho, você consegue os 200 pontos fácil. Eu tenho, inclusive, inúmeros modelos que os meus alunos podem usar. E esses modelos não vão caracterizar plágio, porque é um modelo da estrutura, não do conteúdo. O conteúdo ele é seu, a estrutura. Haja vista, o que gera, sim, ou, portanto, nesse contexto de acordo. Então, você cria esses parâmetros ali. Isso aqui é muito fácil de levar 200 pontos. Então, eu tenho aqui pelo menos 2 critérios que é, assim, ó, muito simples alcançar 200 pontos. Aí você soma 200 mais 200, 400. 160, 160, 320, mais 120 aqui, ó, 160, que você vai conseguir aqui embaixo, que eu já vou falar o porquê, você já vai marcar 880 pontos, cara. Já é ponto pra caramba, já está muito acima da média nacional. Você vai estar dentro daqueles 10% dos estudantes. Não é difícil, tem que batalhar. Último critério, que é o critério mais negligenciado pela galera, é o critério que a galera esquece, não usa, faz errado, que é a proposta de intervenção. Enem, ele cobra proposta de intervenção. Enem pede uma proposta de intervenção para mitigar, para resolver, para amenizar o problema em questão. Sempre. Os critérios aqui, eles são de acordo com os elementos. Essa proposta ela é composta por 5 elementos. Agente, que é quem vai fazer a ação, que é o que vai ser feito, o modo, que é como essa ação vai ser feita, o efeito, que é o que se espera para essa ação, e um detalhamento. Você colocou esses 5 elementos de acordo com a argumentação, o problema que foi proposto, você alcançou os 200 pontos. Por que a galera não consegue fazer? Primeiro, porque não entendeu o problema. Segundo, porque não entende como funciona o nosso mecanismo organizacional nacional. Não entende como é que o país funciona. Quais são os órgãos competentes. Então, por exemplo, se tem um buraco na rua, quem é que resolve? Qual que é a parte que resolve? Quais são os poderes, os níveis de poderes, o que cada um pode fazer? Então, o que eu pego de questão assim, os ministros deveriam criar leis. Cara, ministro não cria lei. Ministro não cria lei. Né? Quem cria lei é o Senado.
O Senado cria a lei. O que o ministro faz? O que o ministério faz? Você não entende. Se a pessoa não entende como é que funciona a nossa esfera organizacional, nunca vai conseguir uma proposta de intervenção. E outra, não vai resolver o problema. Por que não vai resolver o problema? Eu esperar que um estudante de 18, 19 anos resolva um problema que há tempo assola o país é prepotência. Então, são modos de mitigar, de resolver, de atenuar, de combater, de enfrentar. Não vai resolver, vai combater. O meu segredo para vocês, estudem as esferas públicas, privadas e sociais. A gente tem uma aula, quando for fazer essa aula, trago essa aula bem explicadinha, com todos os elementos, mas agora vocês já podem buscar essas informações. Quem faz o quê? Quem faz o quê no nosso país? Quais são as ordens? Quais são os ministérios do nosso país? Quem resolve esse problema aqui? Vamos lá. Quem que poderia resolver esse problema aqui? Trem que passa aqui. É uma esfera municipal, estadual ou federal? É o estado, é o município ou é o país? Ou seja, esse é federal. As linhas férreas no país são federais. Linhas férreas são federais. Então a linha, se é uma rodovia, eu tenho que ver, uma rodovia estadual, federal, é uma rodovia municipal, algo municipal. No caso das linhas férreas, elas são linhas federais. Elas são linhas federais, elas são interligadas nas federações. Então, quem poderia resolver qualquer problema, eu posso até colocar que a prefeitura, o Estado, mas quem vai bater o martelo, quem vai ser o ministro dos transportes. É a linha férrea, ela é federal. Então, olha que interessante. É uma coisa básica que a gente aqui enfrenta todos os dias. Aí eu falo, mas como é? Tá. A mobilidade do nosso trânsito, quem pode resolver, aí é o município. A mobilidade do trânsito, ou seja, para o trânsito, para a gente fazer um elevatório, um viaduto, aí é o município. Em parceria com quem? Com apoio de quem? Do governo federal. Isso é um problema do governo federal. Então, note que eu tenho uma série de problemas. Quando você entende quem vai resolver, fica muito mais fácil. Então, esses critérios aqui compõem os 200 pontos na redação. Os brasileiros tiram isso aqui na média, 120, 120, 120. Quem estuda, quem está se preparando, tem que buscar aqui, 160, professor, vou buscar o 1000, claro. Mas vamos ser realistas. Das tantas milhões de inscrições, 12. Então, quer dizer que é uma mega-cena, se pode ter certeza que esses alunos ali que tiraram são alunos que estão muito fora da curva. São alunos que estão estudando há muito tempo, são alunos que já são formados, já são egressos, estão fazendo Enem de treineiro, então tem muitos fatores ali. Então, eu vou treinar o quê? Aquilo que eu posso tirar 200, beleza, tipologia e elemento coesivo eu consigo pegar 200. Aqui, bem trabalhadinho, 160 pontos. Aqui, a argumentação, o professor me ensinou algumas coisas ali na aula, vou começar a aplicar. São 3 linhas de vivência que eu posso aplicar. Primeira linha é a linha acadêmica, tudo que eu aprendi na escola. Teoria, tudo que eu aprendi na escola. Se você usa a escola como base, é um exame nacional, não é? Então, usar a escola como base, vai facilitar para o corretor. Conforme a história, conforme a geografia, conforme a ciência. Ou seja, você usa essas áreas do conhecimento para sustentar a tua área. Segundo, são as vivências. Mas como é que eu vou fazer vivência se o texto não pode ser em primeira pessoa? Vai fazer a vivência generalizada. Em vez de você falar que na minha escola tem, você vai falar assim, as escolas têm. Em vez de falar que eu conheço alguém que não... Não, as pessoas têm problema você vai trabalhar com as suas vivências. E a terceira, mais arriscada, mais difícil, é a filosófica. É aquela que a gente questiona a ação, né? É mais complexa. Eu trabalho só com os alunos teórica da escola e vivencial. Então, isso daqui compõe os seus 200 pontos.